Olá pessoal, aqui é o professor Nivaldo e hoje nós vamos falar sobre o surgimento dos regimes totalitários. E aí vocês têm uma imagem de abertura que é do Mussolini, Benito Mussolini, que é considerado então o cara que implantou o fascismo na Itália e que serviu de inspiração mais tarde para o Hitler. E aí a frase dele: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Então isso significa que o poder estava totalmente centralizado no Estado, e no caso o Estado era Benito Mussolini. Habilidades que serão tratadas aqui é totalitarismo e conflitos mundiais, tá? Então essa é uma primeira parte. A habilidade em questão é a habilidade 13, descrever e contextualizar os processos de emergência do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários, suas concepções e as práticas do extermínio como o Holocausto. Começamos com essa sarge, onde tem dois indivíduos. Existe uma pessoa sendo agredida, tá? E essa pessoa é negra e ela está segurando uma bandeirinha branca, que geralmente retrata a paz. E o outro indivíduo, que é um indivíduo branco, ele segura um bastão e nele está escrito a palavra xenofobia. Você sabe o que é xenofobia? Reflita um pouquinho aí se você sabe sobre o que é xenofobia, tá? E aí tá falando o seguinte, ó. Ele diz o seguinte para a pessoa que aprenda que não discriminamos ninguém. A todos são iguais. Todos consideramos iguais. Então quer dizer que é uma sarge justamente que ironiza essa questão da xenofobia. Novamente nós temos essa sarge, essa imagem aí onde vocês podem observar que tem duas ovelhinhas. A ovelhinha branca e a ovelhinha negra. E aí você pode observar que tem dois territórios. E a ovelhinha branca está dando um coice na ovelhinha negra. Por que será que está sendo retratado dessa forma? Porque a ovelhinha branca está expulsando a ovelhinha negra. Isso é interessante para a gente até entender a questão do racismo, um racismo estrutural que existe, que às vezes conota algo que é ruim com a cor negra. Na época da escravidão, do colonialismo, as grandes potências europeias, Espanha e Portugal na época, elas foram para o continente africano, sequestraram os negros e os fizeram de escravos. Depois outras potências também fizeram isso. Isso foi França, Holanda, Inglaterra, também fizeram isso. A questão é que, após o processo de escravidão, gerou-se um ódio contra a população negra. E recentemente nós tivemos uma onda migratória de pessoas da África, do continente africano, indo para a Europa e sendo barrado pelo continente europeu. Então essa sarge, ela faz essa referência, referência à resistência dos países europeus a aceitar as pessoas, os povos africanos, que antes servia quando era para ser escravizado, e agora que eles necessitam de ajuda, de apoio, devido a várias questões aí, políticas e sociais, a Europa vira as costas. E aí, você já entendeu? Já descobriu o que é xenofobia? Vamos descobrir juntos então? Então vejam só. O termo xenofobia, ele vem do grego, e ele basicamente quer dizer medo de estrangeiros. Portanto, ele faz referência ao ódio ao estrangeiro, à hostilidade.
Então, nós percebemos isso em muitos países da Europa, no próprio Estados Unidos, acontece muito isso. O atual presidente Trump, ele fechou as fronteiras e ameaçou construir um muro para separar os Estados Unidos do México. E também nós tivemos a questão aqui no Brasil. Quando nós tivemos o programa Mais Médicos, vieram os médicos cubanos para cá, para o Brasil, além de outras nacionalidades, e os médicos que sofreram preconceito foram justamente aqueles médicos dos países mais humildes, países considerados mais pobres, como os médicos espanhóis e portugueses. Ninguém mandou eles voltarem para casa, mas os médicos cubanos foram hostilizados quando chegaram aqui no Brasil. Outro exemplo de xenofobia é a questão do ódio aos venezuelanos, que é tão apregoada nos últimos dias. Então, nós vimos embates na fronteira, gente agredindo venezuelanos que estavam ali, que atravessaram a fronteira do Brasil com a Venezuela. Então, existe um sentimento xenofóbico no Brasil. Nós recebemos uma grande população de angolanos, de nigerianos, de várias nacionalidades, de vários países que sofrem preconceito aqui no nosso país. Só que os europeus e norte-americanos, esses não sofrem preconceitos aqui. Então é um preconceito seletivo, tá? Então a xenofobia é um ódio aos estrangeiros, e a gente vai entender por que é importante entender esse termo xenofobia. Outro termo interessante é o antissemitismo. Não vou fazer mistério sobre ele, porém é importante que você entenda o que é o antissemitismo. Ele é uma ideologia que basicamente é uma aversão à cultura étnica e social dos povos considerados semitas, ou seja, descendentes de Sem, filho de Noé. Entre esses povos semitas estão os judeus. Esse conceito ele vai surgir em 1873 para meio que exclusivamente rotular os judeus. No entanto, esse termo é errôneo, porque existem muitos povos árabes que são semitas, que também são semitas, e eles também têm atritos contra os judeus. No entanto, nessa outra sarja que vocês estão vendo aí, nós temos 3 quadrinhos aí. No primeiro quadrinho você vê ali o homem branco, louro, parecendo ali um cara do interior dos Estados Unidos, dizendo: volte para a África para o negro. Depois, no segundo, você tem ali o cara falando assim: volte para o México para um rapaz latino. E depois ele fica calado frente ao indígena. Por quê, Porque o indígena, ele era o cara que estava ali antes dos brancos, certo? Ele estava ali antes dos brancos. E aí? Para onde ele vai mandar o indígena agora? É importante essa reflexão para entendermos, ao contrário do que o ministro da Educação disse recentemente, que nós somos um povo brasileiro e que os indígenas deviam ser chamados também só de brasileiros. O mesmo registro da humanidade se dá na África, e dali do continente africano a humanidade foi se espalhando por todos os continentes. Então não é concebível, não é aceitável existir um preconceito por fronteiras. Não se justifica isso, tá? Então é bom para nossa reflexão também essa questão. Então os indígenas já estavam aí no território, e por isso que é importante hoje respeitar as demarcações de terra, os territórios indígenas, e não começar um processo de embranquecimento da cultura indígena, como tentaram fazer com a cultura africana. Tá? Então é importante a gente fazer essa reflexão também. O antissemitismo ele vai crescer
muito durante o nazismo na Alemanha, que vai ser um sistema de exploração e extermínio dos judeus. Vão criar leis de segregação na Alemanha, entre elas a lei de Nuremberg, que defendia a pureza da raça, e também nós vamos ter as teorias de superioridade de raça, inspiradas nas teorias racistas neocolonial, que também estudamos aí no comecinho do ano. Aí nós temos uma imagem que vocês vão analisar com mais calma aí. São judeus em campos de concentração, vestidos com as roupas que eram impostas a eles para serem utilizadas ali nos campos de concentração. E aí nós entramos na questão do nacionalismo. Então, o nacionalismo ele é um outro componente importante dessa questão do fascismo. Nós estamos falando tem se falado tanto de fascismo nos últimos anos, né? E por que então mas gostar das cores do Brasil, vestir a camisa do Brasil, usar a bandeira do Brasil, isso é ruim? Não é ruim. É ruim quando você quer impor a restrição de liberdades individuais do restante dos brasileiros. Ninguém é mais brasileiro do que o outro, né? Então, o nacionalismo ele vai ser um componente importante para a solidificação do fascismo, tanto na Itália quanto também na Alemanha. Então, eles buscavam fazer um apelo ao passado desses países. A Itália ao Império Romano e a Alemanha aos nórdicos, aos povos germânicos da antiguidade. E além disso, eles vão utilizar então como argamassa para juntar isso, para fazer a união dessas pessoas em prol dessa ideia, o racismo. Então era necessário utilizar então um inimigo comum para unir a população. E aí o racismo vai surgir como forma de coesão nacional para fortalecimento dos regimes fascistas. Então vejam só, dentre as estratégias nazistas estava a ideia de um mundo baseado na beleza, no belo, no esplêndido, no espetacular. Inspirado então na cultura clássica. Eles vão usar inclusive como base a cultura grego-romana. Hitler era um profundo admirador dessa cultura. Além da cultura da beleza, estava também a eliminação de pessoas com algum tipo de deficiência física ou mental. Essas pessoas eram consideradas indesejáveis. Defesa da superioridade alemã. Revanchismo em relação ao Tratado de Versalhes, porque eles consideravam que o Tratado de Versalhes tinha sido algo humilhante para os alemães. O Hitler, inclusive, considerava que a Alemanha não tinha perdido a Primeira Guerra, que teria sofrido um golpe interno comandado pelos democratas e comunistas. Apoio das nobrezas europeias, que eram descendentes dos povos nórdicos, tão exaltados pelo fascismo e pelo nazismo e as teorias racistas. E o racismo como agente de recrutador. Então, o racismo ele acaba unindo pessoas de diversos países, não só da Alemanha, não só da Itália. Vai surgir esses sentimentos racistas, fascistas em diversos países, inclusive no Brasil, onde a gente vai ter lá, né, a AIBIN, que era a Ação Integralista Brasileira, que também era fascista. E até mesmo o próprio presidente Vargas, ele vai ter um flerte com o fascismo durante o Estado Novo, que mais tarde nós iremos estudar. Vai criar-se um clima de
xenofóbico e antissemita no país. O ódio aos judeus e o ódio aos estrangeiros. Era, como eu disse para vocês, era preciso escolher o inimigo, né? Então foi escolhido os inimigos. Os judeus eram os inimigos, os estrangeiros eram os inimigos, os comunistas eram os inimigos, porque, segundo a crença dos fascistas nazistas, esses eram os responsáveis pelo país estar sofrendo as consequências, o desemprego, a miséria, a fome, a pobreza, e os judeus e os estrangeiros estavam roubando o emprego do povo alemão. O primeiro pensador racista que vai desenvolver o chamado racismo científico vai ser o Arthur Gobaniel, que vai escrever o livro Ensaios sobre a Desigualdade das Raças Humanas. Vejam só, Raças Humanas, em 1853, que é considerada a Bíblia do racismo moderno. Ele vai afirmar que a superioridade da raça ariana sobre as outras, e dos arianos, identificados como louros e descendentes germânicos, sobre os demais brancos. Então quer dizer que, primeiro, que a raça branca era superior às demais, e em segundo, que os arianos dentre os brancos eram superior aos outros brancos. Entenderam? Ele vai interpretar a história no prisma do conflito de raça. Por isso que é importante a gente refletir sobre isso no contexto de hoje, porque quando se fala do racismo que afeta o mundo, né, de forma vergonhosa, cruel, muitas pessoas falam assim: olha, mas vocês que falam sobre o racismo, vocês estão promovendo o ódio entre as raças. Não, quem promoveu o ódio entre as raças foram pessoas da elite, brancas, que escreveram essas teorias racistas, onde elas se colocavam superiores às demais. E esse racismo ceifou a vida de milhões de pessoas há muitos anos, não é de agora. Além disso, ele também vai falar que a Revolução Francesa ela foi a vitória de uma raça inferior. Ele vai dizer então que a partir daquele momento, né, até aquele momento, existia uma raça superior que foi manchada por conta da Revolução Francesa, com os princípios de igualdade, de liberdade, de fraternidade e, acima de tudo, né, a divisão de classes e até mesmo a mistura de classes sociais. O segundo pensador racista do racismo científico é o Chamberlain. Ele era um ideólogo inglês que viveu na Alemanha, passou um tempo na Alemanha, né? Ele escreveu a obra Os Fundamentos do Século XIX em 1899. Ele defendia a superioridade do ser teutônico. A palavra teutônico quer dizer pessoa loira e alta. Para ele, o homem perfeito superior correspondia em geral ao tipo nórdico. Então ele vai fazer uma mistura das ideias racistas, das teorias racistas, com a cultura celta. Ele vai fazer uma busca lá atrás e vai misturar os celtas com a questão da raça ariana, e vai fazer essa busca e vai dizer então que esse era o ser perfeito. O Chamberlain também ele vai dizer que os alemães dentre os brancos estavam acima, e também vai dizer que o Império Romano ele só entrou em declínio por conta da miscigenação com os povos dominados. Então essa miscigenação que levou à decadência o Império Romano. E por último, não menos importante entre as estratégias, estava a ciência. A ciência também foi utilizada como a serviço do extermínio. Primeiro
fizeram vários experimentos para tentar provar que o homem branco era superior ao negro. Inclusive no esporte, a própria Olimpíadas de Berlim, um pouco antes da guerra, ela foi uma tentativa do Hitler provar essa superioridade de raças. Inclusive eu indico a vocês o filme Raça, que fala sobre o corredor norte-americano que venceu e ganhou medalha lá em Berlim, tá? E o Hitler ficou, né, ficou extremamente revoltado com aquilo, né? Porque a ideia era fazer uma propaganda da raça ariana, da superioridade da raça. E aí de repente ele vê negros vencendo ali nas suas Olimpíadas. Bom, então a ciência, ela queria criar a ideia da comunidade racial pura, composta exclusivamente de alemães sadios e racialmente intocáveis. Essa perfeição e essa raça radicalmente pura, era necessário, portanto, o extermínio dos agentes, dos elementos considerados poluidores. Entre esses poluidores estavam as pessoas que tinham problemas mentais, os chamados degenerados, que eram os homossexuais e anarquistas comunistas, os judeus e os ciganos. Então, essas pessoas eram as pessoas que eram o alvo do extermínio por parte do Estado fascista nazista. Também defendia a ciência o fim da confraternização interracial, ou seja, não era para se misturar as raças. Acreditava-se, portanto, seguindo o princípio aí do Chamberlain, que a degeneração da raça superior se devia à mistura com a raça inferior. E para justificar o impedimento desses casamentos mistos, eles vão defender que as almas, que existiam a teoria das almas raciais, olha só, que os arianos e os judeus, por exemplo, eles jamais poderiam se compreender, porque eles tinham almas diferentes. Trago aí para vocês algumas imagens também dos campos de concentração, e vale lembrar que isso não é encenação, né? Não é bonecos, não é ficção. Isso aconteceu realmente, né? Pessoas foram mortas, morreram de fome, exaustas pelo trabalhos forçados ou em câmaras de gás. E essas fotos só existem, esses registros, por conta dos próprios alemães que tiravam foto e filmavam e registravam, né? E eles, claro que ao final da guerra eles tentaram destruir boa parte desse acervo, mas algumas coisas conseguiram ser recuperadas pelos aliados. Senão talvez a gente nem teria ideia de como foi o extermínio de pessoas nos campos de concentração. Bom, aí entramos no próximo assunto, que é a divisão política da eugenia. Algumas pessoas já têm falado um pouco sobre isso, né, da questão eugênica, principalmente aqui no Brasil, pessoas que defendem talvez algumas ideias e nem sabem que estão defendendo as ideias que fazem parte do fascismo e nazismo. Então, essa divisão da eugenia, ela estava dividida em 3 partes. A primeira, esterilização. A segunda, a eutanásia. E a terceira, o extermínio. Então, a esterilização era para aquelas pessoas que eram consideradas os judeus, os chamados degenerados, e também as pessoas que tivessem alguma deficiência. Então elas eram esterilizadas para que não procriassem, para que não gerassem mais pessoas com aquela síndrome, com aquela doença, ou mesmo um judeu ou um
um chamado de degenerado considerado um homossexual, ou um comunista ou um anarquista. Então, na verdade, o que pretendia era a extinção de uma parte da população, né? Os ciganos também. Depois, o segundo passo foi a eutanásia, que é aquela morte conduzida, né? Onde a pessoa toma uma injeção geralmente letal e acaba morrendo. Essa eutanásia foi autorizada para pessoas consideradas com doenças crônicas, doenças que não poderiam ser curadas. E o terceiro passo foi o extermínio. No finalzinho da guerra, nos anos finais da guerra, a política nazista fascista adotou a chamada solução final, que era o extermínio em massa de pessoas, através da câmara de gás ou de incinerações. Então, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos crianças e adolescentes excepcionais, em torno de 4.000 foram mortos. Eles estavam acolhidos em escolas especiais e sanatórios com doenças mentais. Cerca de mais de 70.000 pessoas foram mortas a gás e 120.000 morreram de fome. E por fim, o Holocausto dos Judeus. Cerca de 6 milhões de pessoas foram mortas. Cerca de 200.000 ciganos foram assassinados, vítimas daquilo que eu já tinha falado para vocês, a solução final. Fora os comunistas, os anarquistas e todas as pessoas que se colocassem contra ou fossem acusadas de alguma forma de ser contra o regime fascista. A partir de 1941, os campos de concentrações gaseados, né, que assassinavam pessoas a gás, aumentou consideravelmente, principalmente no território da Polônia, onde estavam os maiores campos de concentração, inclusive o mais famoso Auschwitz, onde nesse período chegou a matar 4.500 pessoas por dia. Era isso que eu tinha para falar nessa primeira parte da aula. Então voltaremos na próxima aula falando sobre o nazismo e fascismo na Itália e na Alemanha, para vocês entenderem um pouquinho mais, beleza? Abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo aula.